Oi, gente, aqui é a Gisele. Hoje nós vamos falar sobre A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é o pseudônimo, né, do escritor e jornalista Eric Arthur Blair, que esse livro ele publicou em 1945. Então, Gisele, por que ainda ler esse livro? Por que esse livro ainda é tão falado? O que tem de tão especial? E é isso que eu vou contar para ti nesse vídeo, né? Não vou dar spoilers sobre a história, porque realmente o intuito é convencer quem ainda não leu a realizar a leitura do livro. Aqui a gente tem, gente, é uma narrativa super curta, é uma fábula, então por ser uma fábula, os personagens eles são animais com algumas características humanas. E aqui toda a história ela se passa na Granja do Solar, que é uma fazenda ali do Sr. Jones. E essa fazenda tem todo tipo de animal, super comum ali, é no interior da Inglaterra. Um certo dia, um porco chamado Major, que foi inspirado no Karl Marx, ele reúne os animais um dia para explicar para eles o que está acontecendo na fazenda. Ele se dá conta de que eles estão sendo explorados e que se os animais expulsarem os seres humanos dali e começarem a trabalhar para eles mesmos, eles vão ter uma vida melhor. Ou seja, eles vão produzir, vão continuar fazendo a fazenda produzir, só que eles vão consumir o que for produzido. Os animais logo se convencem, inicia a revolução dos bichos e eles expulsam os humanos que ali viviam. Com isso, o Major ele implementa algumas regras, né? Ele acaba tomando esse ponto ali de liderança. E ele escreve na parede, poucos animais sabem ler e escrever, então ele escreve ali na parede 7 mandamentos para que eles consigam conviver ali em harmonia. E são mandamentos super simples, e sempre frisando na importância de que todos os animais são iguais e de que os seres humanos são ruins. Então, qual que é aqui o problema que acontece e como que o George Orwell conseguiu mostrar pra gente governos totalitários dentro desta fábula? O Major, ele morre. E aí outros porcos são meio que incentivados a tomar ali a liderança, porque eles são tidos, né, como mais inteligentes, e o Bola de Neve ele começa a dar continuidade ao trabalho do Major. Só que o Napoleão, que é um outro porco, ele fica meio enciumado, ele acha que ele também poderia ser o líder, né? Por que é o Bola de Neve? E a gente começa a ter um pouquinho aí de uma disputa por poder. Se como as ideias do Major inicialmente, elas eram mais de coletivização, de tomar os meios de produção, elas se assemelhavam muito ao que a gente conhece como socialismo. Então, à medida em que o livro vai caminhando, que muda essa liderança e que as pessoas que estão ali no poder, elas têm umas ideias um pouco diferentes da do Major, a gente vê que vai começando a se distanciar do ponto inicial da revolução. Então, alguns animais passam a ter privilégios, passam a ganhar mais comida, passam a ter mais poder do que os outros animais. Aqui a gente tem também a demonstração do que é utilizar ali, né, de massa de manobra. Alguns animais que são mais influenciáveis, que são mais frágeis, que são utilizados, né, pelos porcos para isso. Eles começam a treinar os cães para ali, caso precisem se proteger. E a gente tem um personagem que para mim foi muito marcante e importante dentro dessa fábula, que é o Sansão, que é um cavalo que trabalha muito. Ele está totalmente ali determinado a dar o máximo dele enquanto ele ainda não se aposenta, porque há um plano de aposentadoria. Então ele começa a querer cada dia trabalhar mais e os amigos dele vão dizendo, né, Sansão, tá bom e tal, você tá se esforçando demais, porque eles começam a querer meio que industrializar ali a produção, então eles estão construindo um moinho. E o Sansão ele trabalha mais horas, ele carrega mais peso. E o final, né, desse personagem, ele é muito triste. E as pessoas que estão, as pessoas, né, os animais que estão ali no poder, eles agem de forma muito cínica com isso, né? Com o que acontece com o Sansão. E aqui, gente, ele representa o proletariado. Então, ver tudo que acontece ali na vida dele, como ele trabalhava tão dedicadamente, ele nos lembra muito as gerações mais antigas, porque eu sinto que a nossa geração e as mais atuais, né, a gente não tem mais essa ideia de morrer de trabalhar, de dar o máximo para uma empresa,
mas os nossos pais, avós, eles têm. Então, o Sansão, ele me lembra muito essas pessoas, assim, que morrem de trabalhar e que no final a empresa continua ali existindo com você ou sem você e às vezes você é dispensado de forma muito brutal. Então, eu destaco como um personagem, assim, que eu fiquei mais interessada, talvez, no que estava acontecendo com ele, mas os principais são realmente os porcos. Então tem os porcos, os cachorros, né, que estão sempre acompanhando eles, e as ovelhas, galinhas ali, que são as mais frágeis e acabam sendo usadas por esses líderes. E assim, né, gente, como que os animais estão sendo usados se todos são iguais? Então é aí que começa a ter questionamentos e alguns animais que não são tidos como tão inteligentes, que não sabem ler e escrever, eles começam a ter alguns questionamentos e eles começam a tentar ler o que está escrito na parede. E aí tem um outro animal que estava aprendendo a ler, que consegue ler algumas coisas, que passa a ler as frases lá. E ao longo do livro a gente percebe que essas frases elas foram mudando, né? Elas foram se adaptando de acordo com o que o líder queria. Então não é mais aqueles 7 mandamentos iniciais lá do Major. E isso também foi um ponto muito característico da Revolução Russa, né? E aqui a gente está falando do período histórico em que o Stalin estava no poder, né, na União Soviética, e o que ele pregava, principalmente no início, era o socialismo, que era essa coletivização, a tomada mesmo dos meios de produção, todo mundo é igual, enfim. E o que ele acabou fazendo se distanciou muito disso. Hoje em dia, os historiadores já entendem, né, que o socialismo é completamente diferente do stalinismo. Inclusive, há um termo, né, para o que o Stalin fez na União Soviética. Então, aqui foi uma crítica muito clara e muito direta ao governo do Stalin. E o George Orwell, ele foi cirúrgico, ele foi, assim, sensacional, porque é impossível você ler e não entender. Então, por que ainda ler esse livro em pleno 2021? Primeiro, para que a gente consiga compreender um pouco mais de política, para que a gente consiga entender sobre governos totalitários, sobre como que surgem líderes e principalmente para que a história não se repita. Hoje em dia no Brasil, né, infelizmente, a gente tem um governo que chega a flertar com esse tipo de ideia aqui, que infelizmente foi eleito. Então é importante que a gente tenha consciência de quem que a gente vai eleger nas próximas eleições e não no sentido de votar em quem eu acho que é melhor, tentar convencer as pessoas de que o candidato que eu acho é o que é melhor, mas principalmente de votar consciente, né? De não acontecer de colocar uma pessoa no poder e depois dizer que se surpreendeu, porque as pessoas, elas já nos discursos, elas já mostram qual é o tipo de governo, qual é o tipo de liderança que terão. Então, é simplesmente votar consciente, sabendo o que você tá colocando ali no poder, né? Qual é a criatura que tu tá elegendo. Então, é importante a gente ler livros que trazem esses temas de forma simples, né? Que não tenham jargões ali muito técnicos, que não tragam palavras que a gente não conheça. Então, essa fábula, ela é extremamente recomendada, principalmente para quem está iniciando ainda aí nas leituras de clássicos, por exemplo, você vai ter a oportunidade de ler um clássico e entendê-lo. Isso é incrível. Então eu fiquei muito feliz de realizar a leitura desse livro. Essa minha edição é a mais simples, né? Eu acredito, é a edição mais antiguinha dele. Mas como as obras do autor entraram em domínio público, então tem 3.000 edições aí para você escolher. Eu vou deixar o link dessa daqui para quem quiser adquirir na Amazon, tá? Aqui embaixo. Se você tiver gostado aí do vídeo, deixa algum comentário, curte, enfim, compartilha, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo.